Meus irmãos, boa noite, sejam bem-vindos todos ao nosso encontro de número 4, referente às lições 7 e 8 do Manual de Bibliologia 2. Estaremos nessa oportunidade estudando a lição de número 8, em que estaremos falando sobre a organização da igreja. Até então, irmãos, estudamos a igreja, o chamado bíblico da igreja, a, a estrutura da igreja, o alicerce da igreja, a igreja universal, a igreja local, os símbolos da igreja. Agora a gente vai entender um pouquinho a organização da igreja, como que a igreja se organiza. Isso aqui tem alguns detalhes bem interessantes. Vamos lá para eles. Primeiro, a gente entendeu até agora o chamado divino da igreja, como a concepção da igreja foi divina, a vida e a obra da igreja, o que ela faz e por que ela faz, e a missão da igreja, a evangelização. Agora a gente vai entender a estrutura humana, a gente entendeu o lado divino, chamado, propósito, poder, mas agora a gente vai entender o lado humano da igreja. Cristo governando a igreja através de homens e exercendo disciplina, discipulado. A gente vai entender alguns conceitos aqui de organização, organismo. A gente vai entender, a gente viu já os símbolos da igreja, mas a igreja tem agora um lado prático, a igreja tem um lado existencial físico. E agora a gente vai entender esses aspectos dela. Texto de número 1. Primeiro, entender a definição aí. Uma das grandes conceitos que a gente pode usar é a igreja como organização. A igreja é um ajuntamento de pessoas, então não é de anjo, não é de arcanjo, não é de querubim. A igreja é um ajuntamento de gente, de povo. E aí eu costumo dizer, onde tem gente tem problema, onde tem gente tem... Aí os pastores aí que dirigem congregações que sabem bem disso. Igreja, irmão, pense num lugar difícil. É igreja, é povo, é gente. Onde tem pessoa tem problema. Nas organizações, nas empresas, na sociedade. E a igreja não é diferente disso. E agora, só que esse povo, que é um ajuntamento humano por um objetivo divino, tem um propósito, tem um alvo. Então, a igreja pode ser definida como uma organização, uma estrutura de partes que constituem algo. Isso é organização. No sentido como igreja, a igreja é composta de pessoas. Igreja, ó, entenda isso. Igreja não é o prédio, igreja não é o edifício, igreja não é parede, igreja não é estrutura, igreja não é o nome, igreja não é a denominação. Isso é a organização da igreja. E agora a igreja se organiza em torno de estrutura. Então, em torno do quê? Qual é a base da igreja? Bíblia. E nas instruções e ordenanças, essas pessoas vão se organizar para glorificar a Cristo. Só que, olha que interessante, quando a gente entende que a igreja é maior do que a denominação, o meu papel como crente e participante desse chamado não se restringe só ao culto congregacional, só à reunião coletiva, mas ela está ligada também às atividades que a igreja faz fora do ambiente cultico, mas também nas nossas vidas. Eu continuo sendo igreja quando eu vou para o meu emprego, eu continuo sendo igreja quando eu estou no trânsito, no transporte, quando eu estou na fila, quando eu estou passeando, quando eu estou de férias, eu continuo sendo igreja. Só que a gente vai entender agora que a organização da igreja, os princípios que regem as pessoas que compõem a igreja, se estendem às vidas dos crentes. Vamos entender algum ponto aqui importante, ó. A gente, para definir a construção de uma casa, a gente precisa de 3 fatores. Pessoas, porque não precisa de casa se não tiver pessoa. Você entende isso? Só existe igreja porque existe pessoas. Segundo, essas pessoas elas precisam de ações. E aí eu traduzi isso em expressões, né? Pessoas é a composição, o capital da igreja ele é humano, são as pessoas. Então a composição da igreja é pessoas. Qual é a ação da igreja? É a progressão ou a melhoria espiritual. Por que a igreja existe?
para ela congregar pessoas e para ela edificar pessoas. Então, edificar é construir, é ampliar, é melhorar. Então, a igreja existe para o aperfeiçoamento dos crentes em Jesus. Qual é o alvo da igreja, o objetivo? Ser a perfeita noiva de Cristo. Então, ó, por que que Deus não chama o anjo na igreja? Porque o anjo não precisa ser aperfeiçoado. Eu, como ser humano, preciso. Por que que você está na igreja? Porque eu e você somos ruins. A gente precisa melhorar, a gente precisa ser aperfeiçoado, a gente precisa ser ensinado, a gente precisa ser instruído. Por isso que eu e você estamos na igreja. E aqui cabe algumas coisas importantes. A gente é igreja porque a gente está ligado ao cabeça da igreja, Cristo, o organizador da igreja. O objetivo da igreja é chegar a ser perfeita em Jesus. Só que, para a gente chegar nesse estágio de perfeição, a gente tem um trajeto, um caminho. O propósito é um aperfeiçoamento através desse caminho. Então, o dia a dia é a obra santificadora de Deus em Cristo para a nossa melhoria. Ou seja, pensa, eu gosto de usar essa expressão. Cada crente é uma obra, é um canteiro de obras em aberto. Quando você olha para a obra, e a gente tem alguns irmãos que trabalham com isso, sabe, canteiro de obra, irmãos, por vezes é desorganizado, tem sujeira, tem coisa fora do lugar, tem coisa quebrada, tem coisa que não deveria estar lá, tem coisa que precisa ser arrancada, tem coisa que já melhorou. É canteiro de obra. Canteiro de obra tem poeira, canteiro de obra tem resto de material de construção. A vida do crente é assim. Quando a gente olha humanamente, a nossa vida ela é imperfeita e parece não ter lógica nem nexo. Mas do ponto de vista divino, ela é um aperfeiçoamento. Dia a dia, Deus está melhorando sua mente, seu coração, seus olhos, seus pensamentos. Você está sendo preparado, está sendo gerado a imagem perfeita de Cristo em você. Agora vamos entender a igreja como organismo. Como organização, é o conjunto de partes de pessoas juntas. Como organismo, fala de algo vivo. A igreja é viva porque ela faz parte de Cristo, ela foi enxertada em Jesus. Então, por que a igreja tem vida? A igreja existe porque foi criada. A igreja não teve uma autoexistência. A igreja foi chamada à existência. A partir da criação, a igreja recebeu vida. De quem? De Deus por meio de Cristo. E a partir desta vida que ela recebe, ela interage com o seu Criador. Ou seja, a igreja, ela não tem um objetivo nela mesma. O objetivo da igreja é relacionamento com o seu dono, com o seu senhor, com o seu proprietário, Deus. E a igreja, ela conecta cada crente de todas as épocas, de todos os povos, de todas as nações. Cada um de nós aqui foi chamado por Deus para fazer parte desse organismo chamado igreja. Outro detalhe, a igreja, se ela não tivesse vida divina, se ela não tivesse origem divina e vida divina, ela já teria se acabado faz muito tempo. Quando a gente olha para a igreja primitiva, tinha tudo para dar errado. A igreja primitiva, muito diferente dos dias de hoje, não tinham pessoas influentes nela. A maioria das pessoas eram pobres, a maioria das pessoas eram analfabetas, a maioria das pessoas não tinham relevância social nenhuma, era da classe mais simples, a maioria eram pescadores, homens das profissões mais simples. Mas a chamada divina, a origem divina, fez com que essas pessoas que não tinham relevância social, não eram ricas, não eram ricos, não tinham influência política, eles virassem aquele mundo de cabeça para baixo. Por quê?
Se aquela igreja fosse meramente produto humano, ela teria data de validade, ela já teria acabado. Mas pelo fato da igreja ser divina, ela se perpetuou até os dias de hoje. Por que, que a igreja chegou até os dias de hoje? Porque ela é divina. Pensa, irmão, a igreja passou pela, pelo período primitivo, passou pela era patrística, passou pela Idade Média, com todos os problemas que ela enfrentou, passou pelo iluminismo francês, passou pelo período anterior à Reforma, que foi um período de decadência espiritual, passou pelo liberalismo teológico dos séculos 19 e 20, está agora existindo, por quê? Fator divino. Você precisa entender isso, irmãos, e enxergar essa fagulha divina desde a pequena congregação que fica na viela da comunidade até a gigantesca catedral que fica no bairro nobre da grande metrópole. Em cada uma dessas portas que congregam os crentes, existe um fator divino. Se não fosse, a igreja teria deixado de existir. E a igreja passou por épocas, por culturas, por sociedades, e ela só chegou até a gente e vai continuar por causa do elemento divino. Outra coisa, por que a igreja cresce? Sendo que não, ó, eu vou dizer isso, irmãos, não é com visão de demérito, mas nem sempre as melhores cabeças pensantes da sociedade estão na igreja. Às vezes a igreja é composta de homens e mulheres simples, às vezes com baixa escolaridade. Até poucos anos atrás, a maioria dos crentes, falando de igreja brasileira, eram homens que às vezes mal tinham o primário, mal liam, e mesmo com todas essas dificuldades, pobreza, insignificância social, simplicidade, eles promoveram coisas extraordinárias no meio dessa nação. Por quê? Porque o fator de crescimento da igreja é a vida espiritual dada por Deus. O crescimento vem porque ele é um organismo vivo e a vida é doada, é soprada divinamente. A igreja não cresce porque ela tem pregadores extraordinários com discursos arrebatadores. A igreja cresce no poder do Espírito Santo. Isso é lindo. A aula é boa não é porque o professor é extraordinário. A aula é boa porque o Espírito Santo usa esse elemento ruim, fraco, frágil, cheio de defeitos que cada professor para a glória de Cristo. O pastor que conduz bem o rebanho o faz no poder do Espírito. Quem lidera um departamento e o departamento prospera, faz não por méritos próprios, não por capacidades humanas, não que essas capacidades não cooperem, mas elas não são fatores fundamentais. Elas só cooperam porque existe um fator divino. Quem lidera, quem prega, quem canta, quem administra, quem cuida do patrimônio, quem visita o enfermo, quem ora, quem prega e a pessoa se converte, não faz por mérito, faz pelo poder do Espírito. Então é o Espírito Santo que é o fator de vitória da igreja. Bendito seja o Senhor. A igreja não cresce, não melhora, não progride, a não ser por esse motivo. A vida é resultado da criação. Deus deu. Quando a gente olha lá em Gênesis 1, verso 1, o texto diz que Deus criou. Assim como Deus criou o mundo, o universo, o ser humano, a igreja também foi criada. E quando esse ser igreja foi criado, esse ser igreja foi dotado de vida. E ele foi criado com um propósito. Assim como o homem foi criado para a glória de Deus, a igreja foi criada para a glória de Cristo. A igreja nasceu de Deus, a igreja não nasceu de homens. Entenda isso, irmãos. Quando você olha para a igreja, não olhe para o nome, não olhe para a denominação, não olhe para a organização local, olhe para a Igreja Universal de Jesus Cristo. Olhe para a igreja em que eu, você e outros milhões e milhões de homens e mulheres ao longo do globo servem e glorificam a Cristo, o Senhor. Seguindo, outro ponto importante: não há salvação em nenhuma igreja se essa igreja não for um corpo vivo espiritual. Somente Cristo, por meio do Espírito Santo, agrega o pecador ao seu corpo.
Jesus dá uma ordem, Mateus 28, versos 19 e 20. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos entre as nações. Então, essa dupla ordem de Jesus, ir e anunciar, ir e fazer discípulos, é a comissão que é feita, tanto no poder quanto na capacidade do Espírito Santo. Página 203. Por favor, texto 2. A estrutura da igreja, estrutura da organização. Existem grupos muito da nossa época que são contra a estrutura da igreja, que eles dizem que a igreja não precisa de templo, não precisa de organização, não precisa de nome. Existe um sentimento anti-comunidade, anti-ajuntamento, anti-organização. E alguns que assim pensam que sem a estrutura, a igreja seria mais viva, não haveriam empecilhos. Mas quando a gente pensa em qualquer coisa na vida, depende de estrutura. Por exemplo, você consegue imaginar hospital, por mais que a estrutura tenha problemas, quando você chega lá no hospital tem fila, tem um atendente, tem uma triagem, depois tem uma sala, depois daquela sala você vai para outro lugar, vai para o ambiente de medicação. Às vezes as coisas parecem até burocráticas. Você consegue imaginar um atendimento médico sem a estrutura? É impossível. Assim como a igreja, obviamente com diferenças de umas para as outras, mas a igreja precisa de uma estrutura para existir, para atender às necessidades. Então, entenda isso. As pessoas elas precisam se reunir no lugar para adorar. As pessoas, pode ser num terreno vazio, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser num edifício simples, pode ser numa grande catedral. A ideia, o valor não está na estrutura, o valor está no propósito da reunião. Então, as pessoas precisam se congregar juntas para adorar, para estudar a Bíblia, para receber os conselhos de Deus, para interceder pelas necessidades uns dos outros, para a edificação um do outro. Se eu não me congrego com você, com outro, como que eu vou interceder por você? Como que eu vou socorrer você? Como você vai me socorrer? Como que a gente vai batizar? Como que a gente vai integrar novas pessoas ao corpo de Cristo? Como que a gente vai participar da ceia do Senhor se a gente não se organiza, não se estrutura, não cria elementos para realizar essas atividades espirituais? Então, é importante a gente entender isso. Aí algumas pessoas falam assim, poxa, mas a igreja primitiva não tinha nada disso, a igreja primitiva não tinha casa, não tinha templo. Não tinha, porque a igreja tinha acabado de surgir. A igreja se reunia em casas porque ela era perseguida pelo Estado, assim como boa parte dos crentes na China, na Coreia do Norte, em países que a igreja é oprimida, não tem templos, se reúnem às escondidas. Às vezes a igreja, em determinados lugares, é composta de uma única pessoa, às vezes de uma família. Por quê? Porque não existe liberdade de culto, de adoração. Mas isso não significa que isso seja um impedimento para o serviço da igreja. A igreja primitiva, ela começou a organizar as coisas a partir de problemas. Quando a gente olha o capítulo 6 do livro de Atos, surge uma demanda. Começaram a deixar de atender às necessidades de determinadas mulheres viúvas. De repente, isso acende um alerta entre os 12. Opa, tem um problema aí no nosso meio. E eles sabiamente, aí eu coloquei aqui, né, sabiamente pelo Espírito Santo, eles falam assim, opa, vamos separar homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para atender a essa causa, a esse importante negócio. E aí eles colocam uma coisa importante. E nós, o ministério da igreja, vai se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Olha como a organização da igreja nasce aqui. Eu coloquei o cumprimento da missão espiritual da igreja,
testemunho, edificação e pregação, precisa acontecer através da organização. Então, é impossível realizar as atividades da missão da igreja, testemunho, edificação e pregação, sem essa organização. Quando em Atos 6 eles percebem um problema, pelo Espírito Santo eles falam assim, opa, vamos separar homens capazes para executar esse serviço assistencial às viúvas, enquanto nós ficamos na oração e na palavra. Ou seja, sem essa ação dos apóstolos da igreja primitiva, qual seria a marca da igreja de Jerusalém? Uma igreja desorganizada, uma igreja que não cuida dos seus membros, uma igreja bagunçada, uma igreja que não está nem aí para as necessidades dos seus próprios membros. Ou seja, sem o corpo diaconal, a igreja primitiva não conseguiria avançar na missão de evangelização. Ou seja, entenda isso, irmão. Todo serviço no reino é importante. Às vezes a gente sobrevaloriza o púlpito, o microfone, o ministério pastoral em detrimento de outras atividades. Quem limpa, quem atende, quem organiza, quem fica no som, todos eles executam um importante trabalho para o reino. E todo o trabalho da igreja depende do apoio um do outro. Página 204. Tem uma pergunta aqui, ó. Você acha que não deve haver qualquer organização da igreja? Aí ele responde: cremos que é benéfico para a igreja haver organização. Já pensou, irmãos, se na igreja ninguém tivesse a preocupação? Imagina, tem um templo, não tem ninguém responsável por fazer a abertura do templo. Aí imagina, os crentes chegam, tá chovendo, tá um dia frio. Ah, cadê a chave? Não sei, não tenho. Ah, você ficou responsável? Não, não fiquei. Aí fica todo mundo do lado de fora. Por quê? Falta de organização. Imagina, na hora de servir a ceia. Ah, vamos participar da ceia. Ah, mas não tem pão. Ninguém falou quem deveria preparar. Não tem a bandeja para servir. Ninguém colocou o suco nos copinhos para servir o cálice. Você entende que isso é organização? Organização é definir papéis que as pessoas executem para um bem comum. Imagina chegar na igreja o templo todo sujo, empoeirado, os bancos desorganizados. Por quê? Ninguém se preocupou de ter uma pessoa responsável por cuidar, zelar. Imagina o pastor ou qualquer pessoa que falaria: ah, não me preocupei em preparar um texto, em estudar uma mensagem, em estruturar um sermão. Aí chega na hora, vai sair aqui o que vir na mente. Isso não é igreja. A igreja ela é pautada por organização e disciplina. E nós precisamos parar e pensar nisso. O mundo se organiza a respeito disso. Por exemplo, cada um de nós que de manhã toma um ônibus, trem, um transporte para chegar ao trabalho, você conta com a regularidade, com a pontualidade daquele transporte para te levar ao trabalho. Já pensou, você chega no ponto, o ônibus passasse na hora que ele desejasse? Você não poderia marcar um compromisso com horário, ou teria que sair com horas e horas de antecedência. Ou seja, a igreja não é diferente. A igreja precisa entender o papel de organização das suas atividades para o bem-estar comum. Isso é organização. Isso aqui, irmãos, tem uma lição de casa para nós, porque às vezes na igreja a gente acha que sempre a responsabilidade é do outro. Não, alguém vai limpar, alguém vai organizar, alguém vai contribuir, alguém vai pregar, alguém vai visitar, e às vezes quem é esse alguém deveria ser a gente, nós, individualmente. Então a gente sempre espera a ação do outro, quando nós devemos assumir para si responsabilidades com o povo. Líderes da igreja. Olha que coisa interessante. Há numerosos tipos de organizações comerciais, sociais, políticas e também eclesiásticas. As organizações são classificadas por seus propósitos individuais. No entanto, todas elas têm um assunto comum. Elas precisam ter dois grupos, essencialmente: líderes e liderados. Já pensou, irmão, se na igreja todo mundo resolvesse apitar? Já pensou se na igreja todo mundo resolvesse decidir? Ou, contrário, se ninguém tomasse partido, imagina se não tivesse liderança, nada aconteceria. Então, a gente precisa entender isso. Essa organização de ter líderes para dirigir,
para governar, para disciplinar, é fundamental para a existência da igreja. Esse sentimento anti-organização que existe, principalmente no universo dos desigrejados, nega o governo de homens pautados pela Bíblia. Eles sempre enxergam homens que estão comandando por si aquele rebanho, movidos por interesses pessoais, quando isso não é verdade. É fato, irmãos, que existem organizações religiosas que são verdadeiras monarquias, são lugares que têm dono. Mas a verdadeira igreja de Cristo é liderada pelo sumo pastor Jesus Cristo e governada por homens por ele constituídos. Quando a gente olha para o texto bíblico que vai disciplinar a criação de homens que vão servir na liderança da igreja, a Bíblia dá algumas diretrizes da escolha. Não pode ser qualquer pessoa. Irmão, eu vou falar algumas coisas aqui, não se chateie, não se entristeça. Eu estou num ambiente de ensino, eu estou para falar aquilo que o texto diz. Mas muita gente que hoje está ocupando a função não tem a habilitação pela palavra para exercer. Primeiro, a gente vê lá o texto do livro de Atos, Paulo escrevendo a Tito e a Timóteo, usando algumas nomenclaturas para designar esses líderes. Ancião, presbítero, bispo, e esses nomes, eles têm uma similaridade muito grande de atividade. Geralmente, o ancião era uma referência a uma pessoa mais velha, ou seja, uma pessoa mais idônea, mais responsável, que liderava a igreja. Mas também existe uma semelhança entre ancião e presbítero, que era um líder local. Existe também a expressão que Paulo usa a Tito 1,7, que Paulo chama de bispo, que seria um presbítero superintendente, um presbítero que lideraria outros presbíteros, tá? É importante a gente entender, irmãos, que essa expressão de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12, Paulo cita que o objetivo da liderança, da organização da igreja é um só: aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Vamos ler esse texto? Efésios, capítulo 4, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, depois de Gálatas, Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12. Paulo diz assim, ó: e ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo, aqui é o objetivo, o aperfeiçoamento dos santos, da igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E aí eu anotei, né? Paulo fala que o objetivo da organização da igreja era o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, edificar, consolar e exortar. Para que a liderança serve? Para isso. A liderança, irmãos, não é para ficar recebendo presente multimilionário dos crentes. A liderança não é para ficar sendo reverenciada como um Deus entre os homens. A liderança não é para ser um homem que levita a 15 centímetros do chão e sai uma fumacinha debaixo dos seus pés. A liderança é para servir. Eu sempre falo isso. O ministério é serviço. Ministério não é ser visto. Ministério é encargo. Ministério não é cargo. Ministério não é distinção. Ministério é dedicação. Então entenda, irmãos, a obra do ministério executada por esses líderes vocacionados precisa ter alguns critérios estabelecidos. E essas palavras que eu estou aqui falando, irmãos, elas vão ecoar muito forte, precisam ecoar no nosso coração. Primeiro, Paulo fala para Tito que, para Timóteo, Paulo dá 3 classes de líderes. Ele chama os diáconos, os assistentes, os bispos e os presbíteros. E agora, olha que coisa interessante. Primeiro deles, existe uma característica comum a todos eles. Primeiro,
Paulo fala assim, ó, convém que o bispo seja irrepreensível. Meu Deus, que peso. Bom testemunho. Se você não tem bom testemunho, e olha que coisa interessante, isso aqui, irmãos, é condição prévia, não é condição adquirida. Não adianta falar assim, não, quando eu for ser separado, quando eu for consagrado, não, isso aqui precisa ser condição prévia. Como, Rafa, deixa eu olhar aqui a sua fala. Olha que. Rafa, você foi cirúrgico, e é justamente essa minha fala. Antes de ser separados diáconos em Atos 6:3, a expressão é homens de boa reputação. Então, primeiro, a percepção do testemunho deles tem que ser antes da consagração. Eu já anotei, isso aqui está na sequência, mas o Rafa já foi usado aqui no mistério. É muito importante isso. A reputação, irmãos, antecede o testemunho, precisa anteceder. E aí as condições que Paulo dá a Timóteo é ser irrepreensível. Essa questão de ser irrepreensível significa ser uma pessoa que tem uma avaliação positiva de quem olha de fora. Ou seja, não pode ser esculhambado. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser uma pessoa que tem um péssimo testemunho na sociedade. Tem que ser uma pessoa idônea. Segundo, marido de uma mulher. A pessoa está no 205º casamento. Não serve para o ministério. Eu não estou querendo dizer que essa pessoa não vá ser salva pela graça de Deus. A pessoa pode ser crente, pode ter tropeçado 800 vezes na vida e Jesus, por misericórdia, a salvar. Mas a pessoa que tropeça na fidelidade não pode ser participante do ministério. Isso aqui, irmãos, colocaria um monte de gente para fora do ministério hoje. Quem está falando não é o irmão Leonardo, é a palavra. Tem que ser marido de uma mulher. E aí ele fala, tem que ser vigilante, sóbrio, honesto. Olha mais uma vez o testemunho falando. Hospitaleiro, no sentido de generosidade. Tem que ser apto, preparado para ensinar. E aí ele vai dando outras características que eu anotei aqui embaixo, ó. Outra coisa interessante, ó. Santidade do líder eclesiástico. Então, assim, quando a gente olha para alguém que é participante, tanto ao que aspira, quanto à pessoa que já foi designada para o ministério, irmão, o testemunho dela tem que ser impecável. Eu estou querendo dizer que a pessoa ela não pode errar? Não é essa a minha fala. Eu não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de uma visão de continuidade de bom testemunho. Não dá, irmãos, não cabe no ministério da igreja, do Senhor Jesus, uma pessoa que não consegue ter uma vida de continuidade, de bom testemunho, ser participante do ministério. É uma exigência maior. É como, por exemplo, eu vou usar uma analogia nossa aqui. Não dá para esperar você ter um professor que seja, no mínimo, que não tenha no mínimo o que você já conhece. Se eu estiver disposto aqui a ensinar aquilo que você já sabe, se eu não estiver te acrescentando nada, eu não sou professor. Então, essa é a mesma ideia. A pessoa designada para o ministério, existe uma exigência maior dela, de preparo prévio, de capacitação para serviço e de testemunho público. Isso é muito importante. Outras coisas que ele coloca aqui, ó. Se a liderança primária da igreja, o ministério, ele tem que ser um ofício sagrado, irmão. Só que a gente não pode encarar como algo trivial. Ministério não é para enriquecer, ministério não é para fazer fortuna, ministério não é para você ser conhecido, ministério é para você ser serviçal do povo de Deus. Você é um servente. Pensa na ideia do assistente do pedreiro, do servente de pedreiro, o pastor, o presbítero, o ancião, o bispo, ele é um serviçal, ele não é um Deus entre os homens, ele é um serviçal do povo. Pastor Lupercio Virginiano, em Sabe as Palavras, ensinava isso. Ele falava que a escada do obreiro é um degrau para baixo. Quanto mais ele cresce, mais ele diminui. Ele é um serviçal, irmão.
Isso aqui é muito importante a gente entender. Só que hoje está se criando uma mística de quase idolatria à posição. As pessoas almejam o episcopado porque ela vai sentar naquela cadeira bonitona, almofadada. Não, irmãos, ele não tem que ser destacado do povo pelo assento, pelo modo de postura. Não, ele tem que ser um como o povo, porque ele também é ovelha de Jesus. Só que é uma ovelha cuidando de outras ovelhas. Você entende isso, irmãos? Isso é muito sério, isso é muito profundo. E um dia o Senhor Jesus chamará cada um daqueles que foram designados para a obra do ministério para a prestação de contas. Cada um desses que ou servem com alegria, com desprendimento e com coração voluntário, vão ser chamados tanto quanto os gananciosos, quanto os usurpadores, contra os aproveitadores. Um dia eles vão ser chamados à prestação de contas, irmão. E pode ter certeza disso. Então eu coloquei aqui, ó. Notemos que as exigências de qualificação para a obra do ministério são marcas prévias, o que o Rafa bem colocou aqui. Tem que vir antes, irmão. Primeiro você serve para depois você ser designado. Primeiro você trabalha para depois ser reconhecido. É assim com o nosso emprego. Quem recebe o salário antes de terminar o mês? Primeiro você trabalha, depois você recebe a recompensa. O salário é a paga, é o ajuste de contas do trabalho. O ministério não é igual. E aí o que ele exige? Condições prévias: fidelidade conjugal, bom testemunho para com os de fora, autocontrole. Quando ele fala assim, ó, ele não pode ser espancador, não pode ser dado ao vinho, ele tem que ter domínio. Não dá para ser pastor e ser nervosinho. Desculpa, irmãos, isso fala com qualquer um de nós aqui. Não dá para ser pastor e ser grosso, rude, estúpido, tratar a igreja abotinadas. Não, o pastor tem que ser um homem que tem domínio próprio, ser dominado pelo Espírito de Deus, ser gentil no trato com as pessoas, ter gentileza para falar com as pessoas. Segundo, precisa ser sábio. Eu não estou querendo falar, irmãos, que a pessoa tem que ser catedrático, tem que fazer pós-doutorado, não, mas tem que ser uma pessoa sábia. Tem pessoa, irmãos, que ela acessou o ministério, mas ela não tem uma palavra de conselho. Se você encostar do lado dela e contar um problema, ela conta dois. Ela não tem uma palavra de edificação, ela não tem uma palavra de apaziguamento, ela não tem uma palavra de alegria, de ânimo, de inspiração. O homem de Deus precisa ser sábio, irmão. O homem de Deus precisa ser referencial. Há um texto no livro de Malaquias, Malaquias capítulo 2, que é um texto áureo para falar a respeito disso. Malaquias 2. Na hora da pressa o livro desaparece, né? Malaquias 2, verso de número 7. 2:7. 2:7 de Malaquias. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha que coisa interessante. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Ele deve ser uma fonte. Ele deve ter para compartilhar. Da sua boca devem os homens buscar instrução. Coisa triste é algum crente falar assim: não posso me aconselhar com um pastor, não posso me aconselhar com esse obreiro. Por quê? Porque ele não é ético. Se eu contar meu problema, a igreja toda vai saber. Graças a Deus isso não acontece, né, irmãos? Amém? Né? Tem irmãos que, se você dividir seu problema com ele, amanhã está anunciando na rádio o seu problema. Falta de sabedoria. Deve ter, a boca dele deve ser uma fonte de instrução. Ó, irmão, pode ser que ele não tenha a resposta, mas ele vai falar: eu vou orar com você, eu vou estar junto com você, eu vou descer na oração com você, Deus vai dar vitória. Às vezes, irmãos, em momentos agudos da vida da gente, uma palavra de conforto é o que vai nos deixar em pé.
Então, a nossa vida, irmãos, e isso aqui, você precisa estar preparado para isso. E o texto finaliza dizendo que ele é mensageiro, porta-voz do Senhor dos Exércitos. Meu Deus, como isso é forte. Seguindo aqui, ele deve ser apto para ensinar. Irmão, tem gente que ele se enrola no Salmo 23, ele não lê, ele não estuda, ele não medita, ele não consagra, ele não tem nada para dar. Ele precisa ser apto para ensinar. Ele tem que, irmão, você tem que entender que o obreiro, irmão, ele tem que se virar nos 30, ele tem que correr atrás para saber dar aula na escola bíblica, ele tem que saber dar uma palavra no culto de ensino, se precisar, ele tem que fazer uma apresentação infantil, ele tem que estar preparado para fazer uma cerimônia fúnebre, se precisar, ele precisa fazer um casamento, ele precisa estar apto. Só que a aptidão é uma coisa conquistada, não vai ser num estalar de dedo, precisa haver preparo. Por que a gente está estudando aqui? A gente está adquirindo ferramentas de preparo para servir. E aí Paulo finaliza dizendo para os diáconos que esses primeiros devem ser experimentados para depois ser separados. Então é muito importante o período de prova ministerial para você enxergar, serve, gosta de povo. Porque pensa assim, irmão, você vai separar para obreiro uma pessoa que não gosta de lidar com gente, que não gosta de lidar com o povo, que não tem paciência, não serve. Então Paulo fala, primeiro tem que experimentar, tem que checar, tem que testar, para depois ser separado. Página 206. Aí ele cita aqui, né, a expressão diáconos, aquele que serve, o serviçal. E aí ele estende uma coisa interessante. Junto com o diácono, lá em 1 Timóteo capítulo 3, ele faz uma citação importante, que junto com o preparo desse diácono, que vai ser o serviçal da igreja, deixa o texto aberto aí, ó, 1 Timóteo capítulo 3. Ele fala aqui de como os diáconos devem ser homens íntegros, de bom testemunho e tal. E no versículo 11 ele fala assim, ó, da mesma sorte quanto as mulheres, e aí ele está falando das esposas dos diáconos, devem ser respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. E aí, irmãos, eu estava comentando com a Érica em casa sobre isso. Esse detalhe parece que às vezes passa despercebido nisso. E aí eu anotei aqui, né? Quando a gente, pegando o gancho aqui mais uma vez do Rafa, em Atos 6, como em 1 Timóteo 3, fica evidente 3 elementos. Primeiro, precisa ser chamado por Deus. Se você, eu acho que eu sirvo para o negócio. Não funciona assim. Vocação divina. Segundo, boa reputação. Terceiro, preparo. E aí, por que ele chama agora no capítulo 3, verso 11, falando da esposa do diácono aqui? Porque se essas condições não avançarem para a família do obreiro, se essa família não tiver em sintonia com os propósitos da chamada do ministério, não dá certo. Não basta simplesmente você ser vocacionado e ter bom testemunho se a sua família não faz parte do seu ministério. Os irmãos que são aqui pastores, dirigentes de trabalho, lideram departamentos, sabem bem disso. Se o seu esposo, se a sua esposa, se a sua família não coopera com a sua chamada, você consegue executar o trabalho de Deus? Consegue. Havia aqui o pastor Rodrigo balançando a cabeça. É fato, irmão. Se a família precisa estar em sintonia fina com esse propósito. Por isso, Paulo fala assim, ó, antes de separar o diácono, olha também para dentro da casa dele. Será que essa sintonia, essa engrenagem encaixa? Por quê, irmão? Lá na frente, a pessoa é legal, você gosta dela, ela tem vontade de servir. Aí você separa ela para o trabalho na igreja, aí a família dela não deixa executar. Ela vai falar assim, pastor, não posso te ajudar. Minha esposa não gosta, meus filhos não cooperam, não consigo me dedicar. Quem vai sofrer com isso? A igreja. Então, olha como é importante, irmãos, a gente olhar para esses aspectos. A pessoa precisa ser chamada por Deus, a pessoa precisa ter bom testemunho, a pessoa precisa se preparar e a pessoa precisa trazer a família dela em sintonia para a chamada do ministério.
Olha como a coisa é densa. Por favor, Fábio. Paz do Senhor, pessoal. Tá me ouvindo? A paz do Senhor. Não, esse texto também eu até onde eu congregava antigamente, eu vi que os pastores separavam também a esposa como diaconisa. Aí colocava o marido como diácono, mas colocava a esposa junto, ao mesmo tempo, chamava ela de diaconisa. Aqui tem abrigente para diaconisa mesmo, ou é só o diácono? Você entendeu? Fábio, entendi. Eu só vou fechar seu microfone, senão dá eco aqui. Tá. É assim, ó. São coisas diferentes aqui, tá? Eu não vou entrar no mérito da ordenação feminina, que não é o propósito da aula. Mas falar que para eu separar o diácono, eu preciso necessariamente separar a esposa do diácono, não, isso não está no texto. Isso não faz parte da conjuntura de estrutura ministerial da igreja, tá? O que o texto está falando é a família, a esposa, ela precisa estar em harmonia com o chamado e a consagração desse homem que está sendo separado no texto. E isso é importante, tá? Mais uma vez, eu não estou entrando no mérito da ordenação, homem, mulher, eu estou entrando aqui no chamado. O texto não fala assim, para eu chamar o homem, eu tenho que chamar a mulher. Pensa assim, ó, eu vou pensar por analogia. Deus chama lá no Éden o homem para liderar, o homem vai ser o cabeça. Mas Deus chama a mulher e fala assim: ela vai ser a sua adjuntora. Deus não chamou a mulher para liderar, mas Deus chamou a mulher para cooperar com a liderança do homem. Aqui nesse texto de 1 Timóteo 3 é a mesma ideia. Deus chama homens capazes para assumir o diaconato, o presbitério e o bispado, para que as suas famílias, a sua mulher, estejam em complementação do propósito, do chamado, da cooperação para a obra do ministério. Deixa eu ler aqui o chat aqui. Isso, ó, perfeito, bem colocado pelo pastor Erivaldo aqui, ó. A esposa precisa ter consciência e participação vocacional no chamado, porque senão, irmão, derruba o chamado do homem. Derruba o chamado do homem, derruba o chamado da igreja, atrapalha o serviço ministerial, o serviço, a vocação da igreja, tá? Isso aqui é muito importante. Consegui te explicar, Fábio? Joia. Vamos seguindo, então. Membros da igreja. Então, a gente já viu as qualidades e as qualificações prévias para a ordenação ministerial. Vamos ver agora o que é ser membro da igreja. Primeiro, se existe liderança, existe liderado. Então, essa ideia assim que existe na cabeça de alguns crentes aí, ninguém manda em mim. Irmão, não existe isso. Primeiro, Deus manda em todo mundo e nós estamos debaixo da liderança de quem Deus colocou para liderar. A ideia de liderança aqui, a exemplo do texto do livro de Gênesis, não é uma liderança opressora, não é dominação, não é sentimento de propriedade. O pastor não é dono do rebanho, o pastor é um serviçal do rebanho. A ideia aqui é, a gente precisa entender que existe liderança. E quem lidera tem autoridade. E não confunda autoridade com autoritarismo. A autoridade não é colocar o pé no pescoço. A autoridade não é falar, eu mando, você obedece. A minha palavra é lei. Não. A ideia é, primeiro, que quando a gente precisar dirigir por decreto, por comando, significa que você não tem autoridade. Você precisa impor. Isso não é igreja. O propósito do liderado aqui é entender que homens chamados por Deus, capacitados pelas exigências prévias, servirão ao povo de Deus como líderes. Então a Bíblia chama essa igreja para participar, ajudar, estar debaixo dessa liderança. Isso aqui, irmãos, entenda. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que não há autoridade que não venha de Deus. Uma pessoa que é insubmissa, ela não serve para o reino. Uma pessoa que não acata a liderança, uma pessoa que não aceita ser liderada, uma pessoa... Irmão, tem regra na vida para tudo.
Você não pode dirigir na contramão, é errado. Você não pode chegar na frente de uma fila e falar assim, eu não gosto de fila, eu vou ser o próximo. Não existe isso. A vida é feita de regras. A vida é feita de hierarquia. Vai dar uma de bonzão na frente de um juiz, para ver se você não dorme na cadeia. Vai dar uma de bonzão na frente de um delegado, para ver se você não dorme no xadrez uma noite. Você tem que entender, irmãos, que existe autoridade. E o princípio de autoridade também precisa ser respeitado na igreja. Mais uma vez, dito isso, não significa que o líder, ele é um detentor, dono, possuidor da igreja. Você tem que entender que a igreja tem um dono, o nome dele é Jesus. Eu coloquei aqui, já na página 208, eu anotei. A igreja realmente de confissão bíblica, ela prima por viver um padrão bíblico de santidade. Como assim? Ela entende que ela é exclusiva de Deus, então a igreja não pode ser da bagunça, do carnaval, do Halloween, das coisas mundanas e ser igreja ao mesmo tempo. Ou é uma coisa, ou é outra. A igreja precisa ter a Bíblia como regra de fé e prática. Então, um espaço religioso que não tem a Bíblia como base não é igreja. Ponto. Ah, mas canta hino, mas tem pastor, mas tem templo. Mas se a Bíblia não é a regra básica de fé e prática, não é a igreja de Jesus. Segundo, uma igreja que não evangeliza e discipula, não é igreja. Entenda isso, irmão. A igreja existe para ser povo de Deus como identidade e para anunciar o evangelho. Aquela igreja que só se reúne para fazer culto, culto, culto e nunca sai, não vai à rua, não faz evangelismo, não faz campanha evangelística, não entrega um folheto, não vai... Isso não é igreja, irmão. Igreja necessariamente ela tem um viés evangelizador. A igreja precisa romper os limites físicos para levar o evangelho. Às vezes a gente só fica esperando o pecador vir, mas a gente não faz um culto numa casa, a gente não vai numa praça, a gente não entrega um folheto, a gente não fala de Jesus para alguém. Isso é ser igreja evangelizadora. Além disso, a igreja de confissão bíblica, ela batiza, ela dá consciência para o pecador da salvação através da pregação, depois ela conscientiza a pessoa o que é ser crente em Cristo Jesus. Quando essa pessoa aceita os termos de ser crente em Cristo Jesus, ela é batizada na igreja e passa a comungar com os santos na ceia do Senhor. Isso é igreja. É uma igreja que é exclusivamente de Deus, tem a Bíblia como regra de fé e prática, evangeliza, discipula, batiza e ceia ao Senhor. Esse é o padrão bíblico. Sem essas características, irmão, se você tirar qualquer uma delas, cai. A igreja precisa ter tudo isso para ser considerada igreja. Então, esse é o padrão bíblico, é a regra, é o molde. Sem isso, não é igreja. Indiferente do nome, da placa, do estilo, se é uma igreja mais conservadora, se é uma igreja mais moderna, se são cânticos mais antigos, se são cânticos mais modernos. Não importa, se ela não passar nessa régua de enquadramento, ela não pode ser considerada uma igreja bíblica. E a função dessa estrutura que nós estamos tratando até agora, liderança, liderados, Bíblia, ceia, evangelização, é para quê? É para, primeiro, pregar o evangelho. Segundo, discipular. Jesus dá duas ordens para a igreja. Vai e preguem e faça discípulos entre as nações. E como que a gente prega e faz discípulos? Através da Bíblia. Se a Bíblia não for o ponto fundamental de sustentação da igreja, nenhuma dessas atividades vai poder ser cumprida. A vida espiritual da igreja depende da Bíblia como a sua base. Texto de número 3. Funções da igreja. Qual que é a função básica, fundamental da igreja? Primeiro, a igreja ela é simbolizada como um organismo vivo. Ela tem vida porque ela recebeu vida. Cristo é o cabeça, ou seja, quem é o comandante da igreja? Não é o pastor, não é o presidente, não é o líder do ministério. O cabeça da igreja é Cristo.
todos os demais estão a ele submissos. Entenda, irmãos, tudo na igreja é transitório. O membro passa, o pastor passa, a pessoa não nasce pastor e quando ela morre ela deixa de ser pastor. Mas Cristo sempre será o comandante perpétuo da igreja. Ele é o líder espiritual do corpo dele. Os membros são partes integrantes desse corpo que foram ligados nele. E a igreja coloca agora essas pessoas para governar, para liderar a igreja, com dons de administração. Então, olha que coisa interessante. É importante que nós saibamos qual é a nossa vocação. Porque a pior coisa que tem é você colocar uma pessoa para executar uma atividade, uma tarefa que ela não está habilitada. Imagina você passar por um apuro desse. Você chega no hospital com uma dor e você passa por um atendimento médico, o médico fala assim, precisa operar. Aí você vai para o centro cirúrgico. Na hora que o anestesista está aplicando anestesia, o cirurgião vira para o outro do lado e fala assim, nossa, vai ser minha primeira cirurgia. E você apaga. Já pensou o desespero de falar, meu Deus, eu vou ser a cobaia desse homem que não tem experiência? Agora, se isso nos apavora, imagina você colocar uma pessoa que não estudou, que não se preparou, que não tem vocação para cuidar do rebanho de Deus. Você mata a igreja, você mata o rebanho. O que mais acontece nos dias de hoje são isso. São homens não preparados, não vocacionados, não preparados para administrar o rebanho de Deus, cuidando do rebanho. Isso gera o quê? Uma igreja fraca, uma igreja doente, uma igreja infértil, uma igreja que não produz frutos. Ou seja, se o líder for mal preparado, o rebanho será doente. Se o líder for bem preparado, for vocacionado, for disposto, o rebanho será sadio. Ou seja, um bom governante, um pastor preparado, um obreiro preparado, uma pessoa bem fundamentada, ele será bênção para o povo. E olha que coisa interessante, o fato dessa pessoa ser vocacionada para o governo da igreja não faz dela melhor do que nenhum crente. Entenda isso. O fato de hoje você ser cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, líder do ministério, presidente, não faz de você em nada melhor do que qualquer crente que chegou ontem na igreja. Você é um serviçal. Eu sou um serviçal da igreja. Ou seja, a gente precisa entender isso, irmão, porque tem pessoa que está subindo a cabeça, a pessoa está achando que o cargo, a função, a responsabilidade que foi dada faz dela algo especial. Não faz, irmãos. Nós somos tudo farinha do mesmo saco, pecadores salvos pela graça de Deus em Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. Seguindo, esses membros agora que estão debaixo dessa liderança, eles precisam ser sujeitos primeiro a Cristo e a esses líderes a quem Deus constituiu como líderes na sua igreja. E Paulo escreve em 1 Timóteo 5,7 que esses presbíteros que bem governam a igreja são dignos de dupla ou duplicada honra. Então, a gente precisa entender isso. Paulo usa uma linguagem dizendo que homens que administram bem o rebanho do Senhor devem ser respeitados e sustentados. Olha que coisa, que expressão forte Paulo usa, que é dever da igreja cuidar desse líder para que ele bem sirva ao povo. Então, a ideia aqui, irmãos, de duplicada honra, não é você ser um bajulador, é você entender que aquela pessoa foi designada por Deus para a liderança e ela tem que fazer isso com excelência. Então, entenda isso aqui é muito importante. O texto de 1 Timóteo 5,17 deixa isso muito claro. Ou seja, são líderes humanos sujeitando uns aos outros. Isso é o serviço da igreja. No finalzinho dessa página, ele faz uma
provocação, né? Se você faz parte do governo eclesiástico, como pastor ou um líder, você deve dar graças a Deus por essa autoridade que foi recebida. E deve se lembrar que você é responsável pela autoridade que foi te dada para agradar a Deus. Cuidado. E aí eu até coloquei, ó, devemos sempre alertar que a autoridade de governo não é autoridade de posse. Os crentes são propriedades de Cristo e não do líder da igreja. A liderança deve ser exercida com amor, deve ser exercida com respeito. Afinal de contas, cada líder que governa o rebanho vai prestar contas. Isso aqui é sério. Isso aqui a gente tem que nos deixar, irmão, com a canela tremendo. Um dia Jesus vai me chamar e falar assim: o que você fez com o meu povo? O que você fez com a minha igreja? O que você fez com o meu rebanho? Amém? Isso aqui é sério. Seguindo, quais são as responsabilidades e exigências dos obreiros do Senhor? As exigências do obreiro são maiores do que a do povo que está sob a liderança dele. Esse governo, essa liderança, ele deve ser exercido para a glória de Cristo, não para mérito nosso. Você viu como eu pastoreio? Você viu como eu ensino? Você viu como eu administro? Não, é para a glória de Jesus. Você tem que entender, sim, pregou foi bênção, glória a Deus. Cantou Deus manifestou graça, virtude, alegria, glória a Deus. Você está fazendo, está dando certo, o departamento está crescendo, a igreja está prosperando, glória a Deus. É mérito dele. Tiago diz que todo bem, todo dom vem do alto, vem do Pai das luzes. Não é você, não sou eu, é graça, é bondade, é misericórdia de Jesus. E aí a gente precisa entender o que, ó? Ser um bom pastor do rebanho, sobre o rebanho que está sob os seus cuidados. Você tem um dever de ser um bom pastor. Não é mérito ser bom pastor, é dever, é obrigação. Outra coisa, você precisa servir de bom grado. Não pode ser uma coisa arrastada. Meu Deus, de novo, essa igreja, esse povo, faz as coisas, sabe, empurrada. Não, você tem que ter prazer, irmão. Você tem que ter alegria. Você tem que ter gosto naquilo que você faz. É ruim. Imagina se eu chegasse aqui e falasse, nossa, mais uma aula. De novo, esses irmãos. Não, irmão, eu tenho que ter prazer nisso que eu faço, porque eu estou fazendo para Deus. Eu sirvo a Deus servindo vocês. Isso é lindo, irmãos. Terceiro, não pode ser por ganância. Ah, eu vou servir, eu vou liderar, vou pastorear, porque, ó, vai vir isso aqui. Não. Você vai ser abençoado pela obra, mas você não vai fazer pela recompensa monetária da obra. Terceiro, você precisa ter disposição, cuidado, para não dominar as pessoas, mas liderá-las. Existe uma diferença. Tem gente que quer dominar, fazer do povo propriedade. Não, você está apenas cuidando, você é um mordomo da obra de Deus. O último, você precisa e eu precisamos ser exemplos, referenciais. Isso é muito importante. É muito triste nos nossos dias a gente olhar para homens e mulheres que só são exemplo negativo do que não se fazer. Não é exemplo positivo de oração, de santidade, de respeito, de trato. Sabe, coisa boa é você ouvir: quero ser um homem de oração como o pastor Rodrigo é. Eu quero ser um homem de palavra como o Tiago é. Eu quero ser uma mulher santa de Deus como a irmã Valdelice é. Eu quero pregar com graça, com autoridade de Deus como o pastor Erivaldo prega. Eu quero ser uma mulher temente como a Gabriele é. Eu quero ser um obreiro dedicado como o Rafael é. Eu quero ser um homem amante das escrituras como Wesley é. Se entende isso, irmão? Referencial positivo. O obreiro do Senhor precisa ter isso como premissa. Ele tem que ser exemplo do rebanho do Senhor. Outro ponto importante, ensinar a igreja. Entenda isso, irmão. A dupla chamada da igreja é essa: pregar, evangelizar e fazer discípulos. A primeira
O pentecostal faz bem. O pentecostal, ele é evangelístico. Ele gosta de praça, de microfone na mão, de caixa de som, ele gosta. Mas a gente é fraco para discipular. Eu preciso, irmão, eu estou sendo muito honesto aqui. As igrejas históricas dão um banho na gente no discipulado. As nossas escolas bíblicas, elas são mais simples, elas são mais fracas, enquanto as igrejas históricas são mais pujantes no discipulado. Então, muitas pessoas são conquistadas pela pregação evangelística, mas as pessoas não são discipuladas. Então, ó, entenda isso, irmão. A pessoa recebe Jesus como Senhor. O que a gente faz no dia seguinte? Intoca a pessoa num departamento na igreja. Põe ela nas irmãs, põe ela nos varões, põe ela nos adolescentes. Não, irmão. Você precisa matricular ela na classe de catecúmeno, de novos convertidos. Mostra para ela quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. A obra santificadora apresenta a Bíblia, o manual de fé e prática do cristão. Apresenta a palavra para ela. Porque antes de ser um bom músico, antes de ser uma boa componente das irmãs, dos adolescentes, ele precisa ser um bom crente. Então, a gente precisa discipular isso. Qual é o método? Bíblia, irmão. Ensino. Coloca essa pessoa para o culto de ensino, coloca essa pessoa na escola bíblica, ensina ela a respeito dos elementos básicos da fé. O ensino, irmãos, é fundamental para um ministério sadio. E eu coloquei aqui, ó, a dupla ordem, página 212, a dupla ordem dada por Jesus em Marcos 16, sobre pregar a toda criatura e fazer discípulos. As pessoas são apresentadas a Cristo através da evangelização e são discipuladas para o reino através do ensino. Então, o evangelho traz a pessoa para Cristo e o ensino leva a pessoa para o reino de Cristo. Então, uma igreja que não invista a mesma energia do evangelismo no ensino, vai criar o quê? Crentes fracos, crentes moribundos, crentes infrutíferos. A pessoa está na igreja 2, 5, 10, 15, 20 anos, mas dá os mesmos trabalhos de uma pessoa que foi convertida a Cristo ontem. Por quê? Não é ensinada, não cresce, não aprende, não é discipulada. Então a gente precisa trabalhar isso na igreja. E aí, ó, tem um texto, abre aí comigo. Hebreus capítulo 5, verso 11. Epístola aos Hebreus, capítulo 5, verso 11. É uma chamada de atenção do escritor aos Hebreus aos crentes por causa do estado de não avanço espiritual deles. Está assim escrito, ó. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto não vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo, olha, frisado, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Eu estou com a revista atualizada aqui. O escritor aos Hebreus está falando assim, gente, quando vocês já deveriam ser mestres, eu estou tendo que falar para vocês o beabá da fé. Olha o tempo que já passou e vocês não cresceram, não melhoraram, não progrediram. Vocês continuam dando trabalho infantil quando vocês já deveriam ser maduros espiritualmente. Tem um monte de gente assim na igreja, irmãos, que não avança, que não progride. E aí você pode ver, quem são essas pessoas? É quem é avesso à escola bíblica, é quem é avesso a culto de ensino, é quem é avesso à leitura da Bíblia, continua dando trabalho.
Aí toda hora tá lá no gabinete pastoral, fiz isso, fiz aquilo. Por quê? Não gosta de Bíblia, gosta de oba-oba, gosta do dia da festa, porque o dia da festa tá cheio, gosta de aparecer na fotinho, mas não gosta do ensino. Por quê? Porque o ensino trata caráter. O ensino mostra onde eu tô errando, como eu preciso melhorar, aonde eu preciso avançar. Isso é muito sério, irmãos. A gente quer ter uma igreja sadia, precisamos investir no ensino. Seguindo, como que a gente encoraja o povo a melhorar? Primeiro, ó, eu coloquei aqui, ó, o ensino tem sido subvalorizado na igreja. Aqui vai ficar meu puxão de orelha para todos nós, inclusive eu. A gente sobrevaloriza atividades teatrais, ensaios, outras atividades em detrimento da escola bíblica, ensino e curso de teologia. Quantos de nós aqui já não ouvimos, talvez, de alguma outra pessoa de igreja, falar assim, eu vou fazer teologia? Não, isso aí vai me esfriar na fé, isso aí vai me deixar gelado, eu não preciso disso não, eu preciso de joelho no chão, eu preciso de fogo. Como separando palavra de espiritualidade, sendo que não existe isso. E aí eu coloquei aqui uma frase, irmão, forte. O resultado disso é uma igreja mística. É aquela igreja que vê espiritualidade no fervor, no movimento, mas não vê no ensino, não vê Deus na palavra, não vê Deus no ensino. Ele vê Deus na língua estranha, ele vê Deus na profecia, ele vê Deus no movimento. Aí eu coloquei aqui, ó, essa palavra que eu escrevi aqui, irmão, ela não está escrita errado, tá? Essa aqui, ó, estática com X. O que é estática com X? São manifestações, induções, ênfase na êxtase. Então, assim, tem igreja que só foca nisso. O culto foi uma benção, porque no final do culto, Deus tomou a casa. Peraí, Deus não estava antes? Deus não estava desde o primeiro louvor? Deus não estava desde da oração inicial? A gente só vê Deus naquele movimento que nós que somos de confissão pentecostal sabemos bem do que eu estou falando. A gente só vê o Deus nesse momento. A gente está aquartelando a presença de Deus a isso. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que isso mude em nosso meio, que a gente valorize a palavra, para que as nossas experiências sejam vivas, reais e espirituais verdadeiramente, que a gente não seja direcionado como crentes fracos, crentes que só veem Deus nessas experiências carismáticas extraordinárias. Não, Deus está na palavra simples, Deus está no testemunho, Deus está no cântico, Deus está no cântico do hino, do inário que a gente canta, Deus está presente em todos os momentos. E a gente precisa ser despertado disso. Por quê? O que vai dar substância ao povo? O que vai dar plataforma de sustentação ao nosso povo? É a palavra. É a palavra que fortalece, é a palavra que edifica, é a palavra que sustenta, é a palavra que edifica, é a palavra que dá vida, é a palavra que deixa a igreja em pé. Bendito seja o nome do Senhor. Outro ponto importante aqui, disciplinando a igreja. Propósito da disciplina. Irmão, disciplina não é castigo. Disciplina não é chicotada. Disciplina não é cintada. Disciplina é um exercício de amor. O propósito, eu deixei frisado aqui, ó. O outro propósito para a ação disciplinar deve ser edificação e fortalecimento. Tem gente, irmãos, que à toa suspende os crentes da comunhão. Não é assim. Primeiro, a autoridade que nos foi conferida por Jesus para a disciplina na igreja é para edificar aqueles que foram fragilizados. É fato que as pessoas pecarão, errarão, cometerão ofensas e elas precisam ser tratadas pela igreja. Mas ser tratado não significa ser chutado, ser diminuído. A disciplina, ela tem que abraçar a pessoa, o crente que erra. Então, olha que coisa interessante aqui, ó. Quando chegar a ocasião da disciplina, ore. A disciplina é um exercício espiritual. Segundo, enche o coração de amor. Você não pode disciplinar com raiva, com sentimento de ódio. Você não pode disciplinar com amargura. Você tem que disciplinar, irmãos, com zelo, com tato.
E aí eu coloquei, ó, o objetivo da disciplina não é castigo, não é sofrimento, não é a pena, a penalidade. A disciplina bíblica visa a consciência, o despertamento do erro. Segundo, a reparação da queda. Você não disciplina para afastar, você disciplina para trazer, você disciplina para ganhar, você disciplina para mudar. Então, ó, consciência do erro, reparação da queda e restauração do disciplinado. A melhor alegria do pastor que disciplina é ver a pessoa que foi alvo da disciplina ser restaurado. A coisa mais alegre do ministério pastoral deve ser, olha, nosso irmão aqui, ó, aconteceu um problema, ele foi tratado pelo ministério da igreja, ele foi disciplinado à luz da Bíblia e está sendo devolvido plenamente à comunhão dos santos. Isso deve nos encher de alegria, irmãos. Cuide das pessoas que Deus colocou na sua mão como coisas preciosas, para que naquele dia você caia na graça do Senhor e fale assim, ó, você cuidou bem, você zelou, você amou o meu povo como seu, e por isso você vai entrar agora no gozo do seu Senhor. Então, a disciplina bíblica, irmãos, ela precisa ser exercida à luz da Bíblia, com amor e orientação do ministério local. Nunca resolva a disciplina sozinho. Não funciona. Disciplina deve ser tratado pelo ministério em conjunto. Isso é muito importante. A igreja não se toma decisão sobre disciplina bíblica isoladamente. Ah, eu sou o pastor, aqui eu mando. Não funciona assim. Você precisa tratar com o apoio do ministério, mesmo porque o pastor sozinho não comanda a igreja. Amém? Acabou. Acabou. Deixa eu finalizar aqui a nossa gravação.